Fala, minha galera, e aí, tudo em paz com vocês? Espero que sim, que vocês estejam todos bem e acompanhando os meus vídeos, aprendendo bastante comigo. Quando a gente se dedica a fazer um canal assim como esse meu, é com esse objetivo, que vocês consigam aprender, tá? Que a engrenagem dos estudos de vocês aí possa ser apoiada por mim, né? Que eu possa estar empurrando aí essa engrenagem, que vocês cada vez melhores em matemática e raciocínio lógico, tá? E não fugindo nunca do nosso objetivo, que é a nossa aprovação, né? Aprovação nas diversas provas aí. Tem gente aqui que estuda para diversos tipos de prova, seja Enem, concurso, vestibular, a prova da escola, né, que vai ter segunda-feira agora. Aí eu corri no canal devaguinho, porque eu sei que tem aula que a gente pode pegar lá. Então é isso aí, tá? Tamo junto sempre, viu, galera? Sempre, sempre. Olha, hoje o nosso vídeo é super especial porque é um conteúdo que serve para todas as plataformas e serve também para a vida. Hoje a gente vai falar sobre estatística, tá? Na verdade, nós vamos falar sobre uma parte da estatística, porque a estatística é uma área do conhecimento gigante, certo? E aí você tem que olhar direitinho no edital que você está se propondo a estudar. O que é que tem no meu edital sobre estatística? Porque é uma coisa ampla a estatística, é uma área do conhecimento ampla. Precisa analisar com cuidado o que cai no seu edital, certo? E aí você focar seu estudo. Hoje, especificamente, agora, eu trago medidas de posição, as medidas de centralidade, é o que nós vamos estudar aqui hoje. A média, a moda, a mediana, tá? A gente vai se dedicar a isso. E, honestamente falando com vocês, o que mais cai, pelo menos o Enem. O Enem é isso que cai no Enem. Uma vez ou outra aparece medidas de dispersão, tá? Que é o desvio padrão, a variância, o desvio médio, mas na sua essência o Enem cobra isso aqui, medida de posição, tá? Mas depois a gente pode pensar em um próximo vídeo trazendo as medidas de dispersão, tá certo? Tem uma galerinha aí que estuda para concurso e aí eu preciso falar com vocês em especial. Olha, tem um concurso da Polícia Federal e da PRF, se eu não me engano, Polícia Federal. No último edital da Polícia Federal, você lembra do ano, diretor? O último edital da Federal, não sei se foi 2019 ou 2018, a estatística veio mais aprofundada, tinha estatística ali inferencial, tá? Ele vai olhar no Google ali pra gente e vai dizer o último ano. Mas, então isso para quem está estudando para a prova da PF é pouco, tem que estudar mais, tá certo? Só que já ajuda muito. Então vamos nessa. Primeiro eu quero trazer para vocês esse conceito de estatística, né? Essa área do conhecimento que a gente usa tanto no dia a dia. Se usa estatística em tudo, gente. Se usa estatística para uma pesquisa simples de mercado, um dono de um restaurante que quer abrir um restaurante e ele faz uma pesquisa acerca do público, do local, isso é estatística. Quando a gente recebe aqueles dados no jornal, aqueles gráficos de pesquisas eleitorais, ou então sobre a opinião das pessoas sobre determinados políticos, ali é feito um trabalho estatístico, até pesquisas mais avançadas, pesquisas científicas, pesquisa de mestrado. Quando eu fiz meu mestrado, estão me mostrando ali, 2018, valeu, Polícia Federal, viu, o último concurso. Obrigado, direção. Então, quando eu fiz o meu mestrado também, para defender, né, o que eu estava correndo atrás ali na minha dissertação, eu tive que usar uma estatística também. Então, estatística a gente é usado demais, tá certo? Nós precisamos da estatística. E a estatística eu poderia definir como uma área do conhecimento, uma área do conhecimento mesmo, que possui algumas etapas. Quais são as etapas mais importantes da estatística? A primeira coisa é a coleta de dados, né? Você vai ter a coleta de dados na estatística, depois você vai ter a organização desses dados e a apresentação, depois você vai para a análise dos dados e com essa análise nas mãos você pode chegar a tomar uma decisão. Essas são as etapas de uma estatística, tá? Importante para vocês é entender uma coisa. A estatística, pessoal, vou escrever um negócio aqui que é bacana e aí vocês jogam no caderno também. A estatística, a gente poderia dizer que ela é dividida em duas partes. A estatística do D e a estatística do I. Tá? D de descritiva, perdão. Onde é que eu achei essa palavra diferencial aqui agora, gente? Eu não sei, viu? Misturei as bolas aqui. D de descritiva. Opa, será que já foi? Não, tem que voltar para aqui. Um minuto. Então, esse D é de descritiva
e esse I é de inferencial. São os dois ramos da estatística, tá? Estatística descritiva e estatística inferencial. Para decorar essas duas partes da estatística, eu penso assim, ó, a letra D vem antes da letra I do alfabeto, concorda comigo? E aqui também faz sentido essa ordem, porque a descritiva, ela se preocupa com a síntese dos dados, que é a primeira parte. Já a inferencial é a parte final, tá? Dentro de um modelo estatístico, aquela parte se preocupa com aquela parte final de tomada de decisão. Beleza, hoje especificamente a gente vai cuidar da estatística descritiva, certo? Dentro da estatística descritiva, eu trago para essa aula de hoje, essa abençoada aula, as medidas de centralidade ou medidas de posição, tá certo, galera? Então a gente vai buscar medidas que tendem para o centro, tá? Medidas de posição. Nós não vamos tratar de dispersão nesse vídeo, tá? Quem sabe eu faço um de dispersão mais para frente aí. Mas hoje vamos falar de medidas de centralidade e eu vou destacar para vocês aqui 3 medidas. Hoje nós vamos falar sobre média, os tipos de média, vamos falar sobre moda e vamos falar sobre mediana, tá? A galera do concurso, a galera que está se preparando para concurso aí, para trainee também, não fiquem com ciúmes, porque esse vídeo tem muita questão do Enem, tá? Então, meu foco maior aqui dessa aula de hoje é o Enem, tá bom, galera? Foco Enem. É importante deixar isso claro, tá? Agora, eu vou fazer concurso, então eu vou desligar esse vídeo agora. Não faça isso, porque eu vou estar revisando todos os conceitos. Aí você pega todos os conceitos que eu revisar aqui e baixe questões do teu concurso, tá bom? Ou vai lá no Instagram e me pede que eu mando para você, para o seu e-mail, questões de estatística que caiu na banca específica. Se você quer CESP, se você quer Carlos Chagas, você me pede lá no Instagram que eu te mando, tá bom? Então, sem rancores, tá bom, galera? Assistam o vídeo todo. E eu quero pedir para vocês se inscreverem logo no canal aqui. Se inscreve logo aqui, aperta aqui embaixo e se inscreve logo e dá um like logo e compartilha esse vídeo. Muito bem. Média. Vamos começar a falar sobre média. Olha, existem vários tipos de média. Uma média pode ser aritmética simples ou ponderada. Nós temos também a média geométrica, nós temos a média harmônica, mas hoje eu vou trabalhar especificamente só com a média aritmética, tá certo? Olha, a média aritmética ela pode ser simples, é aquela média que normalmente a gente usa na escola, não é verdade? Na maioria das escolas, que você soma as suas notas, então, primeira unidade, segunda unidade, até o XN, e divide por N, que é o total de unidades. Essa é a média aritmética simples, fechou? E a média aritmética ponderada é aquela que apresenta pesos, tá certo? Peso ou frequência. Então, se na questão te pedir a média, mas dentro da questão tiver peso, dizer o peso de cada disciplina, isso acontece muito em concurso público, né? Concurso público, o peso, em vestibular também, em alguns vestibulares também, o peso de matemática é tanto, o peso de biologia é tanto, pesa mais na prova de medicina, então, se tiver peso ou tiver frequência, tipo, pessoas quantos livros a pessoa leu? 2 livros por ano, 7 pessoas disseram isso, aí se tiver frequência, nós vamos usar a média ponderada, tá certo? Teve peso ou teve frequência, usa média ponderada, que é o seguinte, assim, eu esqueci de dizer que o símbolo para média aritmética é X com a barra em cima. A gente lê X barra, tá? A média ponderada, pessoal, é quase a mesma coisa da média aritmética simples. Só que ao invés de você botar X1, você coloca X1 vezes P1. O que é P1? É o peso, tá? O peso dessa primeira etapa. Aí vem P2 até Pn. Só que a diferença é, embaixo você não vai dividir por N, você vai dividir pela soma dos pesos. Eu vou lembrar vocês aqui uma coisa interessante, foi quando eu fiz ensino fundamental, faz muitos anos isso. E na escola que eu estudei, tinha peso, galera, tá? Lá, isso na década de 90, tá? Tô entregando aqui minha idade. Na década de 90, nessa escola tinha peso. Era assim, ó, na primeira unidade, eu me lembro que o peso era 2. Na segunda unidade, eu lembro que o peso era 2 também. Terceira unidade, o peso era 3 e
Na quarta unidade, o peso era 3 também. Naquela época a gente não entendia muito. Eu lembro que eu não tinha essa visão assim que eu tenho hoje sobre isso, mas hoje eu consigo entender que os caras colocavam peso maior nas últimas unidades. Isso tem um porquê. É para que o aluno estude mais, entendeu? Nas últimas unidades. Porque se a média não é ponderada, o meu aluno tira notas muito boas na primeira e na segunda unidade, nas últimas unidades ou na última, se o colégio só tiver 3, ele não vai querer estudar, não vai ter aquela empolgação. Só se o aluno tiver realmente aquela consciência, né, que estudar é importante em qualquer situação. Então, nesse modelo da minha escola na época, nós tínhamos os pesos maiores nas últimas unidades e isso nos obrigava a estudar mais, tá bom? Beleza. Aí eu vou dar um exemplozinho aqui, ó. Vamos pegar as notas de Vaguinho lá em matemática. Eu era bom em matemática, viu, gente? Não era meu objetivo principal, era ser professor de matemática, não. Eu tinha outros objetivos. Qualquer dia desse eu conto para vocês. Mas eu tinha uma facilidade, assim, já era muito natural para mim matemática. Então vamos dizer que eu tirei 7 na primeira unidade. Aí eu tirei 8 na segunda. Depois vamos dizer que eu tirei 6, caiu um pouquinho. Aí depois eu recuperei e tirei 9. Qual seria a média ponderada de Vaguinho aqui nessa escola? Aí você teria que fazer 7 vezes 2, porque o peso da primeira é 2, sacou? Mais, aí você vai colocar 8 aqui, que é a outra nota, vezes 2, que o peso é 2, mais 6, que é a nota aqui agora, vezes 3, que o peso é 3, mais 9, vezes 3, que o peso é 3, só que aqui embaixo a gente vai colocar o quê? A soma dos pesos, 2, mais 3, mais 3, tá? E aqui eu vou deixar que vocês continuem aí em casa, vocês descubram qual foi a nota que eu tirei lá no 7º ano, tá? Beleza, então tá aqui média. Média a gente vai trabalhar dessa forma. E agora eu vou beber um gole de água pra gente poder fazer as nossas questões agora, tá certo? Questões envolvendo média, todas do Enem, vamos lá. Então, exemplo 1, sobre médias. Galera, como é o Enem, eu vou ler por baixo, viu? Para cumprir a meta mínima, a quantidade mínima de questões que o professor deverá elaborar no último dia é? Tá, então a gente vai ter que descobrir lá em cima que meta é essa e que quantidade o professor tem que tirar no último dia, certo? Já entendi o problema, agora eu vou subir. Entendi mais ou menos, né? Mas eu tenho uma base do que está pedindo. Desculpa. O responsável por realizar uma avaliação em escola convocou alguns professores para elaborar questões e estipulou uma meta mínima. Cada professor deveria elaborar, em média, 13... Aqui, ó, olha a meta mínima aqui, ó. Em média, 13 questões por dia durante uma semana, tá? Então, essa era a meta. Ter uma média semanal de 13 questões. 13 questões por dia durante uma semana. 13 questões por dia, tá? Nos 6 primeiros dias, as quantidades de questões elaboradas por um professor foram essas aqui, certo, galera? Observem que o autor só te dá 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E aí é justamente isso que ele quer saber. No 7º dia, esse cara tem que tirar qual nota para que eu faça agora a média e dê 13, porque ele quer, em média, 13 questões por dia. Em média. Não é que todo dia vai ser 13, não. É uma média. Então, o que a gente está buscando é, eu vou chamar de Azinho, tá? Tá faltando a gente encontrar aqui o quê? Azinho é o valor que ele tem que tirar para que a média seja 13. Bora. X barra, que é média, é igual o somatório, que eu já vou colocar aqui, 15 mais 12. Ah, galera, vai ter momentos que eu vou usar esse símbolo aqui, tá? Esse símbolo aqui, se liga aí, significa somatório, tá certo? Quando eu não quiser escrever somatório, quando eu não quiser escrever x1 mais x2 mais x3 até xn, eu vou escrever só a palavra somatório, tá bom? Escrever só o símbolo, quer dizer, 15 mais 12, mais 11 aqui, mais 12 de novo, mais 13, mais 14, mais A, que eu não sei quem é, dividido por 7, assim que calcula a média, tá bom? Só que eu já sei que o cara quer que esse x barra, que essa média seja 13, então aqui eu vou substituir por 13. Tirei e coloquei 13, tá? Vocês me ajudam a somar aqui, para eu não ir sozinho? Então vai dar o seguinte, 27, 38, 50, 63,
67, 77. Então aqui em cima essa soma deu 77. 77 mais A dividido por 7, tá? Posso cortar o 77 com 7? Não, nem pensar. Cortar 77 com 7, porque está somando aqui. Aqui a gente vai fazer o velho cruz credo, tá? Proporção. 77 mais A vezes 1 vai dar 77 mais A. É igual 13 vezes 7 vai dar 70 mais 21, 91. Para encerrar, A é igual a 91 menos 77, que isso aqui vai dar 14, não é isso, galera? 14. 14 está na letra D, é o valor que esse professor tem que elaborar no último dia para que a média dele seja 13. Boa questão, tá? Eu não quis trazer uma questão muito simples, não é que essa é difícil, mas não é aquela questão bobinha de calcule a média, teve que pensar um pouquinho mais, tá? Tenho 3 ou 4 exemplos aqui de média. Vamos lá, próximo. Exemplo 2 agora. Vem por baixo, qual é a idade do aluno que faltou naquela turma? A idade do aluno que faltou. É isso que eu vou subir buscando, tá certo? Questão bem bacana essa também. Numa turma de inclusão de jovens e adultos na educação formal ProEja, a média aritmética, média aritmética. Esqueci de falar só uma coisa que eu queria que vocês acrescentassem no caderno de vocês aí, por favor. Quando o autor só trouxer a palavra média na tua prova, concurso, vestibular, trainee, qualquer coisa aí, tá? Escola, e não mencionar qual é a modalidade, se é aritmética, se é geométrica, a gente considera aritmética simples, tá? Se não citar qual é o tipo da média, a gente considera média aritmética simples. Então, nesse caso, a média aritmética simples das idades dos seus 10 alunos é 32, tá? Pronto. Então, a média aritmética vai ser igual a 32. Deixa isso aqui para mim, certo? Beleza. 10 alunos. Em determinado dia, o aluno mais velho da turma faltou, tá? E com isso, a média aritmética das idades dos 9 alunos presentes foi de 30 anos. Então, a nova média, que eu vou chamar de x barra linha, a nova média é igual a 30, certo, galera? Pronto. Então, a média era 32. Com a saída desse aluno, a nova média agora passou a ser 30. E aí, quantos anos esse cara tinha? Qual a idade do aluno que faltou? Olha para cá um pouquinho, ó. Galera, seguinte, como é que calcula a média? Você pega o somatório, que eu não sei quem é, que eu vou botar somatório, e vou dividir por 10, porque no primeiro momento eram 10 alunos, concorda? Pronto, fazendo esse cálculo, deu 32. Se eu efetuar aqui um cruz credo, vai ficar somatório é igual 10 vezes 32 dá 320. Vamos entender isso aqui sem quebrar muito a cabeça? Então, a soma das idades dos 10 alunos, é isso que é somatório, é 320, tá? Eu não sei exatamente quanto cada um tinha, mas eu sei que a soma dá 320. Vamos agora para o lado de cá, calcular essa média. A nova média tinha que pegar o somatório e dividir agora por 9, porque está dizendo aqui que um cara saiu, aí é igual a 30. Se eu faço o mesmo processo aqui do cruz credo, o novo somatório vai dar 9 vezes 3, 27, 270. Pronto, agora dá para resolver a questão numa boa. Sabe por quê, galera? O somatório antigo era 320, o novo somatório agora é 270. Então, se eu pego 320 menos 270, é a idade do nosso aluno que faltou. Então, a idade dele era 50 anos, que está na letra D de dado. Boa questão essa, não é? Gostaram aí? Tranquilo? Vamos para mais uma? Vamos nessa. Essa questão é bacana, tá? Prova do Enem 2018. Deixa eu só ver um negócio aqui para eu me regular aqui. Ah, tá. São 4 aqui. Beleza. Bora. Exemplo 3. Os alunos da disciplina de estatística em um curso universitário realizam 4 avaliações por semestre com os pesos. Pesos. Agora é o seguinte, galera, eu cometi um erro, deixa eu consertar. Bora ler por baixo. Enem por baixo. O número mínimo de pontos que esse estudante precisa obter na 4ª avaliação para ser aprovado é... Então, o que eu quero nessa questão? Pontos na 4ª avaliação para ser aprovado.
Acredite, é melhor quando você lê por baixo, porque você já sabe o que você vai fazer lá em cima. Eu quero saber o mínimo de pontos que o cara tem que tirar na quarta avaliação para ser aprovado. Então, nessa disciplina, você vai ter 4 avaliações com os pesos, 20%, 10%, 30% e 40%. Então, galera, tem peso. Eu fiz questão de grifar a palavra peso. Quando tem peso, já está ligado à média ponderada, viu? No final do semestre, precisa obter uma média nas 4 avaliações de no mínimo 60 para ser aprovado. Essa informação também é bastante relevante. É justamente o que ele está pedindo aqui, o mínimo, né, para ser aprovado, ou seja, 60. Um estudante dessa disciplina obteve os seguintes pontos das 3 primeiras avaliações, 46, 60 e 50, respectivamente, tá bom? Respectivamente. Pronto. Então, se eu tiver essas 3 notas aqui, 46, 60 e 50, quanto eu tenho que tirar na quarta avaliação para que eu seja aprovado, ou seja, para que eu atinja 60? Essa questão está um pouco parecida com uma das que eu fiz, eu acho que foi a número 1, só que essa tem peso. Por isso que a gente está trazendo esse exemplo aqui. Bora. Média aritmética ponderada é igual 46, que é a primeira nota, vezes o peso. Galera, o peso é 20%, que eu vou chamar de 0,2. Então, 46 vezes 0,2, mais a outra nota foi 60, vezes o peso, tudo respectivamente. Então, 0,10, bota aqui 0,1, mais a outra nota que é 50, vezes 30%, que é 0,3, mais x não, qualquer variável, qualquer incógnita para não ficar outro x, vamos chamar de a, tá? A, que é a nota que ele tem que tirar, vezes o peso, que é 0,4, lembrando que a gente divide pela soma dos pesos, 0,2 mais 0,1 mais 0,3 mais 0,4. Aqui eu usei o conceito de quê? Usei o conceito de média ponderada, tá bom? Bora! A gente deseja que essa média ponderada valha 60, que é o número mínimo para ele passar. 60 é igual. Tem que fazer umas continhas aqui, tá? Ó, 46 vezes 0,2 vai dar 9,2, mais 60 vezes 0,1 dá 6, mais 50 vezes 0,3 vai dar 15, mais 0,4A. Embaixo, galera, dá exatamente 1, viu? 3, 6 dá 1. Pronto. Fazendo o nosso cruz credo aqui, tchan, tchan. Só que 9,2 mais 6 dá 15,2. 15,2 mais 15 dá 30,2. 30,2 mais 0,4A é igual a 60. Eu fiz o cruz credo, certo? Traz para cá um pouquinho. Vai ficar 0,4 de A é igual a 60 menos 30,2. 0,4A é igual a 29,8. Beleza até aqui? Aí a gente vai encerrar a questão dividindo. Eu vou correr a vírgula, então vai ficar 298, corre a vírgula aqui também, dividido por 4, certo? Bora. 29 por 4 dá 7. 7 vezes 4, 28. Só com esse 7 aqui dá para marcar? Não. Nós temos 3 que começam com 7. Preciso seguir. 7 vezes 4, 28, sobra 1, abaixo 8. Agora aqui, é isso mesmo, 7 vezes 4, 28, para 29, 1. Pronto. Agora aqui, galera, 18 por 4 vai dar 4, não é isso? 4 vezes 4, 16. Aí sim eu já posso marcar a letra C. Questão que pegou um pouquinho aqui no cálculo, não foi? Mas tranquilo. Ó, dá pra gente fazer mais uma, viu? Se eu conseguir, vai dar sim. Se eu adiantar meu baba aqui, dá pra fazer mais uma. Olha, outra coisa importante também, que eu queria que vocês anotassem aí nos seus cadernos, é o seguinte. Nesse vídeo, o professor Vaguinho, ele trabalhou média especificamente em 2 categorias. No hall de elementos, tá certo? A gente trabalhou média aqui no hall, tá? Vamos trabalhar agora numa tabela, só que não agrupadas por classes, e ainda existe uma terceira modalidade, que é calcular média também
com dados tabulados, ou seja, numa tabela, e agrupados por classe. Só que essa terceira metodologia eu não vou usar aqui nesse vídeo, tá? Eu só vou até aqui. Pronto, esse é o nosso último exemplo aqui de média. Vamos ver o que traz? Vamos lá. A média do número de acidentes por funcionário na amostra. Vocês sabem o que é amostra, né? Nós temos uma população e se você pega componentes daquela população para fazer uma determinada pesquisa, você tem uma amostra, tá? É um subconjunto do universo. É isso que é uma amostra de U. A média do número de acidentes por funcionários na amostra que a CIPA apresentará à diretoria da empresa. Então ele quer saber a média do número de acidentes. Olha, não precisa nem ler lá em cima, quer dizer, bem que precisa um pouquinho, tá? A CIPA, observando os altos custos com frequentes acidentes, fez a pedido da diretoria uma pesquisa do número de acidentes sofridos por funcionários. Essa pesquisa, realizada com uma amostra de 100 funcionários, está aqui. Galera, aqui do lado esquerdo você vai ter o número de acidentes sofridos, tá? E aqui do lado direito o número de trabalhadores. Isso aqui seria o quê? A frequência, tá? Então nós temos uma frequência aqui. Como é que se calcula uma média aritmética nesse caso? Nesse caso vai ser o seguinte, ó. Você não pode simplesmente pegar o número de acidentes sofridos e dividir por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não pode, porque você tem frequência. Nessa questão você tem frequência. Então como é que eu faço? 0 acidentes, eu multiplico por 50, que é o número aqui de pessoas que sofreram 0 acidentes. Aí vem 1 aqui agora, 1, eu multiplico por quanto? Por 17, mais 2 vezes 15, mais 3 vezes 10, mais 4 vezes 6, mais 5 vezes 2. Agora, tudo isso não é dividido por 6, não. Tudo isso é dividido por 100. 100, que é justamente o número de funcionários entrevistados. Se você somar isso aqui tudo, tá? Esses valores todos, tem que dar 100. Certo, galera? Fazendo esse cálculo aqui, efetuando as multiplicações, faça aí em sua casa de boa, efetue as multiplicações tranquilamente, vai dar 111. E aí eu vou dividir por 100, a gente vai obter aqui 1,11, tá bom? 1,11, que a gente encontra aqui na letra D de dado, certo? Galera, é o seguinte, ainda temos mais um bloco para estatística, tá? Nós temos ainda mais um vídeo sobre estatística. Digamos que esse foi o vídeo Estatística, Medidas de Posição, parte 1. Então peço que vocês descansem um pouquinho para assistir o vídeo 2, que eu vou trazer média e... Não, média já foi. Eu vou trazer moda e vou trazer mediana. Não esquece de se inscrever no canal. Um abraço, estuda bastante, repete as questões, pega questões novas que vai ser sucesso. Valeu, um abraço!